Antes de avançarmos com o vídeo, eu quero pedir desculpa pelo vídeo anterior desta série, foi relativamente complicado e mais uma vez eu volto aqui a sublinhar que tradicionalmente o que eu faço no meu canal e nos meus vídeos é pôr um screen recorder a gravar e pura e simplesmente eu a fazer a locução em tempo real e portanto vai como vai, para vocês perceberem que de facto a dinâmica diária de um programador não é tudo um mar de rosas em que tudo acontece de forma espontânea, parece que tudo funciona. Não, há erros, há processos, há retrocessos, enfim, há tudo isso. Mas, dito isto, nós vamos avançar aqui para um conceito que eu acho que é importante vocês começarem a perceber. Nós temos aqui um HTTP Simple Authentication, isto é, um mecanismo de autenticação para acesso a uma API que usa um username e uma password ou uma senha, um usuário e uma senha. Bom, tradicionalmente vocês vão ver que usuários e senhas, neste contexto das APIs, não são propriamente nomes e senhas do ABC123. São, tradicionalmente, um conjunto, uma cadeia de caracteres bastante mais extensa. Porquê que eu digo isto? Por exemplo, no caso da API do Facebook, quando vocês estão registados com uma conta e pretendem desenvolver uma aplicação, isto é apenas um exemplo, ok? Quando vocês pretendem desenvolver uma aplicação que vai recorrer à API do Facebook, vocês têm que entrar numa área de programadores e vão solicitar a criação de uma conta para poder aceder à API do Facebook. E essa conta tradicionalmente vem com uma chave e depois com uma password, eventualmente, que vocês podem ter. Portanto, basicamente isto para dizer o quê? Se eu agora chegar aqui e replicar a minha aula 8 para a aula 9, vamos abrir aqui para a aula 9, aqui dentro vocês já vão ter então a aula 9, que vocês conseguem agora identificar depois no repositório do GitHub. Eu vou abrir aqui com o VS Code, e o que eu fiz basicamente foi o seguinte. Bom, na minha aplicação vocês têm aqui como credenciais o Carlos e o 222. Okay? Vamos alterar aqui também para a aula 9. Ora, eu não quero que isto fique desta forma. Eu, entretanto, instalei aqui uma pequena extensão que vocês também conseguem ou devem instalar, que é esta do Random String Generator. Vocês forem aqui às extensões, vocês vão ao Random String Generator e que basicamente permite fazer o quê? Quando vocês fazem Ctrl-Shift-P e escolhem a opção, escrevem mesmo assim Random, ok? Random, bem escrito, claro, vai aparecer esta opção. Quando vocês pressionam Return, a segunda opção é a quantidade de caracteres que vocês querem da vossa string. Eu vou colocar aqui 32. E a seguir, vocês vão escolher o medium, que é em termos de complexidade. Aqui vai usar símbolos, etc. Eu vou escolher aqui o medium. E o medium vai-me dar isto. Bom, eu vou usar isto como user. E como uma pass, eu vou utilizar algo semelhante. Então vou fazer aqui Ctrl-Shift-P. Esta é a última opção. 32. Pode ser o número que vocês quiserem. E vou criar assim. Bom, o que é que eu vou fazer com isto? Bom, aqui na minha base de dados, o que eu fiz já foi o seguinte. Eu limpei os usuários todos que eu tinha na minha tabela de autenticação. Não tenho rigorosamente nada. Então significa aqui, fiz isto com um truncate. O truncate authentication basicamente faz a eliminação e regressa a 1 o valor de auto-incremento, ok? Então, eu neste momento, se fizer aqui um insert para introduzir um novo cliente, eu vou colocar aqui o 1. Aqui eu vou colocar o João. Pode ser a empresa João SA, Sociedade Anónima, ou qualquer coisa do género. Enfim, não interessa. Aqui no username eu vou usar isto que aqui está. Ok? Aqui na minha password, ok? Na minha password, eu vou passar a encriptar a minha password. Então, a password, para além de ser uma coisa já bastante difícil de encontrar, eu vou ainda assim encriptá-la. Como é que eu vou fazer isso? Bom, vou usar o password hash, que é uma função do PHP. Então, eu vou aqui aproveitar o meu código de PHP num local qualquer, vou colocar aqui um echo, vamos fazer aqui desta forma, vamos fazer aqui um die, e vamos fazer aqui um echo, password hash. Aqui vamos colocar esta password e vamos dizer que vai ser com neste caso com o algoritmo base, ok? E para isso nós podemos usar o password default, ok? Password default. Então, se eu agora for aqui
à minha aula. Vamos abrir aqui a aula 9. Na minha aplicação, ele diz-me aqui, ok, há aqui um erro. Vamos verificar aqui porque é que existe aqui um erro. Ok, é com o password hash, está tudo tranquilo, password default tudo certo, portanto não deveria existir aqui um erro, mas aparentemente há algures aqui no meu config. Ok, vamos aqui remover tudo isto. Vamos aqui refrescar novamente e reparem, temos esta password complexa. E reparem numa circunstância que se eu for refrescando, a password não é alterada, a sua encriptação é que é. Eu agora vou selecionar tudo isto e vou colocar aqui na password. Okay? Aqui no created at e o updated at vou deixar ficar assim. Portanto, reparem como é complexo para qualquer pessoa que de forma, de forma maliciosa entrar na nossa base de dados, consegue ver o username, mas a password está aqui encriptada. Esta password é encriptada de uma forma que não dá para desencriptar, mas nós depois podemos, na questão da autenticação, ir verificar se aquele usuário tem esta password encriptada ou não. E é isso que nós vamos verificar já. Então, neste caso, eu usei aqui esta password. Então, esta password passa a ser o quê? Aquilo que vai constar, eu vou fazer aqui vamos fazer aqui um cancel. Esta password foi aquela que eu usei aqui, vamos verificar aqui. Não, não é, é outra. Então vamos aqui fechar isto, não interessa, don't save. Então aqui no meu config, o que passa a existir aqui é esta password que está aqui. Vamos verificar se foi esta que nós usámos para chegar ali. Eu penso que sim, ok, porque foi esta que nós usámos aqui. Ok, portanto vamos nos certificar que de facto esta password que nós geramos aqui vai ficar aqui guardada e aqui em vez do Carlos nós vamos ter este usuário. Ok? Vamos colocar assim. Reparem como fica tudo muito mais complexo e, portanto, tendencialmente mais seguro. Eu aqui, obviamente, vou remover tudo isto. Agora, vocês vão me poder perguntar, então, mas para fazermos este sistema das passwords temos que entrar por aqui. Vocês podem utilizar apenas como ferramenta de trabalho um PHP Sandbox. Se vocês procurarem por PHP Sandbox, vão encontrar vários. Podem escolher um qualquer e eu vou escolher aqui este, não há qualquer problema. E o que é que vai acontecer aqui? Se vocês chegarem aqui e colocarem pass, ou simplesmente assim um echo, password hash, atenção que aqui não tem IntelliSense, vocês podem colocar aqui qualquer coisa e depois aqui password default. Ok? Quando vocês fazem aqui o execute code, ele vai-vos apresentar aqui o resultado e, portanto, vocês podem copiar aqui, colar depois dentro da vossa base de dados. O que é que vai acontecer agora em termos de autenticação? Bom, e vamos aqui testar o nosso sistema, porque aparentemente ele já estaria a funcionar e apresentaria os dados deste index que aqui está. Ele vai fazer a autenticação aqui, portanto a autenticação acontece aqui neste cenário. Vamos verificar se o nosso sistema está a funcionar ou não. É claro que ele não vai funcionar. Então aqui, eu vou aqui refrescar e reparem, Invalid Authentication Credentials. Como é que nós resolvemos isto em termos de credenciação? Bom, neste caso, nós vamos ter que fazer uma pequena alteração aos nossos registros que aqui estão. Ok? Então eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou primeiro definir apenas o user. Ok? Eu vou aqui comentar isto. E vou fazer uma pesquisa de selecionar tudo o que existe do meu usuário. Vamos aqui selecionar tudo. Onde o username seja igual a user. E, portanto, neste contexto o que há de vir é uma row. Claro que se não existirem registros, ele vai dar autenticação falsa. Mas se a autenticação for verdadeira, aqui nós vamos condicionar isto da seguinte forma. Vamos ter que verificar se a senha é válida. Como é que nós fazemos isto? Bom, nós sabemos que existindo um resultado vai ser apenas um, porque só existe um usuário com aquela chave. Então eu vou colocar aqui o usuário, vamos colocar mesmo assim, é igual a quê? A results de 0. Esta é a linha que contém todos os dados do usuário. Como é que eu vou perguntar se a senha deste usuário está ou não está correta? Bom, neste caso, eu tenho aqui a password. Então eu vou perguntar o seguinte, if password verify, okay? E esta é a função que vai verificar se o password hash
foi criado corretamente, ou corresponde à mesma password. Então, password verify. Qual é a string que nós vamos passar aqui? Bom, é esta que aqui está. Okay? Então, vamos passar aqui esta para o interior disto. Esse password verify. E agora, ele diz, qual é a hash disto? Bom, é o resultado que veio da minha base de dados. Então, vamos ter aqui um usuário, que é o results de 0, o usuário de quê? De pass, WRT. Então, ele vai verificar se isto é verdadeiro ou é falso. No caso de ser verdadeiro, eu vou ter aqui isto. Caso contrário, else, eu vou ter uma autenticação falsa. Então, nós temos aqui já, eu vou aqui retirar aquilo que está a mais, e à partida nós temos isto a funcionar corretamente. Vamos já verificar se está ou não está a funcionar corretamente. O que aconteceu aqui basicamente foi o seguinte: eu, ao fazer esta alteração aqui na nossa base de dados, isto é, colocando um username com um texto literal, mas uma password encriptada, eu aqui já não vou poder verificar se a password é igual ou não, da mesma forma que eu fiz nos vídeos anteriores. Eu tenho que ir buscar primeiro todos os dados daquele utilizador. Se ele não existir, vai dar validação ou autenticação falsa. Se ele existir, então nós temos um usuário que é igual à linha 0, porque só existe uma linha, dos resultados, e vai verificar através da função password verify se a password que foi indicada no pedido, isto é, no header do pedido, é igual à password ou à hash que existe dentro da base de dados. Se for igual, vai ter validação true. Se for diferente, vai ter validação igual a false. Bom, agora, neste momento, nós temos sucesso no nosso pedido. Porquê? Porque os dados que nós estamos a indicar são, de facto, os corretos. Mas vamos fazer aqui uma pequena experiência, que é o seguinte. Aqui nós estamos na aula 9, portanto, tudo muito certo, como podem verificar. Mas aqui eu vou fazer o seguinte. Vou alterar a minha password. Vou aqui comentar esta linha para ficar com a password correta e vou simplesmente retirar daqui um caractere. Reparem o que é que vai acontecer. Eu tenho autenticação com credenciais inválidas e, portanto, não tenho a possibilidade de avançar na minha API.